Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Wilson Poit. Wilson Poit é secretário de Desestatização do município de São Paulo. Bem-vindo, secretário, ao nosso programa. Alegria recebê-lo aqui. Eu acho que a gente tem uma jornada muito grande hoje, no sentido de explicar à população, prestar contas à população, o que vem a ser o programa de desestatização da Prefeitura Municipal de São Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, oportunidade boa para conversarmos aqui um pouco e esclarecermos um pouco um programa tão importante do governo João Dória. Estou à disposição. Bom, a primeira pergunta que vem, o que é o programa de desestatização dessa gestão, da gestão João Dória? Olha, a missão principal, o objetivo principal desse programa de desestatização é reduzir o tamanho do governo. O prefeito João Dória, e eu compactuo disso, estou bastante motivado nessa posição, é que os governos, de uma maneira geral, tanto federal como estadual, municipal, ficaram grandes demais. A gente começa o ano com um orçamento já que não é suficiente. O governo tem muitas empresas. O Estado empresário, na maioria dos casos, ele não dá certo. Ele é sempre deficitário e quem acaba pagando a conta, ao contrário da iniciativa privada, quando eu venho da iniciativa privada, quando os negócios não dão certo, os sócios são chamados a fazer aporte de capital ou fazemos dívida. No governo, as empresas estatais, as empresas municipais, estaduais e federais, como a gente está vendo aí, são grandes demais, não dão resultados positivos e aí a carga tributária sofre, e o contribuinte, os pagadores de impostos são chamados, além de dar espaço para a corrupção. Acho que na medida em que a gente enxugar o tamanho do governo, deixar com que os empreendedores, o pessoal da iniciativa privada faça a gestão de alguns ativos e o governo possa ter foco no que é essencial para a população. O governo tem que gastar energia, tempo e recursos com educação, com saúde, com habitação, com segurança, foco. O que não é essencial não é prioritário, nós temos que ter prioritários. E o programa de desestatização da Prefeitura de São Paulo, que é por isso que essa secretaria nova foi criada, ele tem basicamente três partes. E é importante definir isso. Tá, vamos definir então. A gente vê muito aí, está privatizando tudo, vai vender a cidade, secretaria de privatização, vai privatizar o Ibirapuera e não é nada disso. O que é o senso comum, as pessoas, a imprensa, mesmo a Câmara de Vereadores, a gente escuta nos corredores, é falar a palavra privatização, vai privatizar o Ibirapuera. Isso causa um susto, um temor às pessoas, vão pagar bilhete para entrar, não vamos? Como é que é isso? Não é isso. Desestatizar é tirar a presença do Estado da gestão do dia a dia de algumas empresas, de alguns equipamentos, de alguns serviços públicos e deixar para realmente o que é serviço público receber atenção. Então nós temos privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Privatização é quando a prefeitura vende alguma empresa ou algum imóvel da prefeitura. Ela realmente passa para um terceiro. E nesse caso aqui do programa de São Paulo, é o caso do Anhembi. O Anhembi vai ser privatizado? Vai ser privatizado. É o caso do Autódromo de Interlagos e é o caso de uma quantidade boa de imóveis aí que vai ser o fundo imobiliário. Imóveis e terrenos que a cidade tem ou abandonados ou inativos e que são muitos. Isso é privatização, é alienado. A posse realmente passa para um terceiro. São só esses casos. A maioria dos programas da Secretaria de Desestatização são concessões. Então, o segundo conceito é concessão. Concessão não é venda, concessão não é privatização e é a maior parte dos nossos programas. Concessão é quando continua sendo da Prefeitura, continua sendo da população de São Paulo, mas nós passamos a gestão por um determinado tempo
para um concessionário, para um parceiro privado, em troca de uma contrapartida e de um melhor serviço para a população. Por exemplo? Depois de um determinado período, isso retorna para a cidade. É o caso dos parques, não só Ibirapuera, mas são 107 parques, não serão privatizados, serão concessionados. Mas é o caso dos cemitérios, é o caso dos mercados municipais, é o caso do estádio do Pacaembu, é uma concessão. Agora, no caso de cemitério, estádio, eu consigo enxergar uma concessão, ou seja, a contrapartida. Eu vou explorar comercialmente o cemitério, depois de 20 anos, 10 anos aí, o que for acordado, volta ao Estado, renova-se ou não a concessão ou com outro agente. Mas no caso de parque público, como é que vai ser, qual vai ser a contrapartida para aquele que obter essa concessão, o particular que vier obter? Como ele vai explorar isso comercialmente? Primeiro é importante dizer que já está, inclusive, em consulta pública e já tem interessados fazendo estudos, tem 3 premissas básicas para ser concessionário de um parque. Para conseguir ganhar este chamamento, essa licitação dos parques, em primeiro lugar, condição básica que o prefeito João Dória colocou, jamais será cobrado ingresso da população. Então, para o uso do parque, inclusive o uso de banheiros dignos, então, como em qualquer cidade moderna, jamais cobrar ingresso. Segundo lugar, assumir toda a despesa do parque, de segurança, de manutenção, de manejo, desonerar a prefeitura. A segurança passa a ser particular. Para que ela possa gastar esse dinheiro no que é essencial. E terceiro lugar, fazer investimentos na melhoria do parque. Então, para ser um concessionário de um bloco de parques, porque eles serão concedidos normalmente em blocos, porque tem parques que chamam mais a atenção e parques menos interessantes. Nós vamos colocar em grupos. Jamais cobrar ingresso da população, fazer investimentos em bons banheiros, em restaurantes, em melhorias e assumir toda a despesa. Aí você me perguntou, e o que ganha um consórcio desse, o que ganha? Porque podem ser pessoas físicas, empresas amigas da cidade, organizações sociais, associações, o que elas terão de contrapartida. Isso nós não estamos inventando a roda, isso já existe em outras cidades do mundo e mesmo aqui em São Paulo, empresas que cuidam de parques. Mas nesse caso, ela pode ficar com os seguintes recursos para remunerar o plano de negócios. A verba de estacionamento, realização de eventos, pode fazer, porque hoje já tem eventos nos parques, sem nunca cobrar da população, mas cobrando do patrocinador, que hoje às vezes paga, normalmente paga, mas uma tabela às vezes que poderia ser melhor. Pode ficar com a remuneração de aluguel de bicicletas, de todo o negócio de alimentos e bebidas, e olha que nos nossos parques cabem bons restaurantes, e tem interessados nisso. Está também muito claro, e nas audiências públicas agora ficou certo, que todos os permissionários autorizados que lá estão garantidos. O concessionário vai manter que eles fiquem lá e colocar isso no plano de negócios. Pode também comercializar a internet, o Wi-Fi. A gente quer que os concessionários coloquem Wi-Fi de boa qualidade e isso também existe uma comercialização disso. Pode também comercializar, conceder os parques para filmagens, para comerciais de TV, para fazer uma novela. Então, é uma série de contrapartidas. Estacionamento, aluguel de bicicletas, realização de eventos, alimentos e bebidas, Wi-Fi. Então, é possível. Não é um negócio de grandes resultados financeiros, mas pode ser bom para a prefeitura, bom para o concessionário, que também, ele respeitando a lei Cidade Limpa, mas ele pode fazer comerciais de TV, associar a imagem da empresa àquele parque. Entendi. Mas melhor ainda tem que ser para a população, que vai receber um parque mais limpo, um banheiro mais digno, lugares para fazer um piquenique ou para permanecer lá com a família com mais segurança, com iluminação, porque infelizmente a despesa que a prefeitura teve nos últimos anos, na média chegou a 180 milhões por ano, 180 milhões de reais por ano para manter esses 107 parques e todo mundo sabe o sacrifício que o secretário Gilberto Natalini do Verde, que eu sou um admirador dele, está lutando hoje com menos recursos
E os parques não têm a dignidade que a população precisa. Tem parque que não tem banheiro, que não tem água, que não tem segurança. A ideia é que o privado faz isso melhor em troca dessas contrapartidas. Isso é uma concessão por um tempo determinado, controle de qualidade da prefeitura e devolução depois de um determinado tempo. Por último, a parceria público-privada. No que entra o município nessa parceria? Então são 3 tipos de programa que eu falei. Privatização, então, quando é venda. Concessão, como é a maioria dos programas. E parceria público-privada, para ficar assim de uma maneira muito didática, é uma espécie de concessão. Só que é uma concessão que precisa de muito dinheiro do parceiro privado logo no início. E aí a prefeitura às vezes precisa patrocinar essa concessão, patrocinar essa PPP e pagar também no decorrer do tempo, e às vezes são 20 anos, é sempre acima de 5 anos e até 35 anos. Fazer um desembolso também público. É o caso de alguns programas em que exige muito dinheiro logo no início. Por exemplo, uma iluminação pública. A iluminação pública, por acaso, é uma que já está no mercado, já está no Tribunal de Contas nesse momento, mas essa é uma PPP, porque precisa de bilhões de investimento no início, mas ela é amortizada no decorrer do tempo. Uma última pergunta para encerrar esse bloco, é o seguinte, todos esses bens, eles têm um certo valor. Como está sendo calculado o valor? Através de empresas de auditoria, empresas de consultoria? Como está sendo feito isso? Ou a própria prefeitura se incumbe de fazer? Faz parte da lei isso. Todos esses bens, principalmente os que vão ser privatizados, obrigatoriamente por lei, serão avaliados. E por mais de uma empresa de avaliação independente. Isso ainda não está sendo feito porque a gente precisa, em primeiro lugar, de autorização da Câmara de Vereadores, da autorização legislativa. A gente está testando o mercado, a gente soltou procedimentos de manifestação de interesse, o prefeito tem feito roadshows, viajamos de alguns lugares do mundo, mas contratação de avaliação para partir para o mercado, isso será feito antes de qualquer leilão, de qualquer licitação, mas após a autorização da Câmara de Vereadores, que a gente espera para breve. Ok, eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o secretário de Desestatização da Prefeitura Municipal de São Paulo, Dr. Wilson Poit. Eu gostaria, uma questão que eu gostaria, para esclarecer ao nosso espectador, o assinante que está nos seguindo aí, um exemplo prático do que é um parque concessionado. Por exemplo, se já existe essa experiência em São Paulo ou o que vem a ser. Nós temos em outros lugares do mundo, como Nova York, por exemplo, um caso clássico é o do Central Park, mas talvez nem todo mundo saiba que aqui em São Paulo nós temos, por exemplo, o Parque Burle Marx. Aquele ali na Marginal, ali próximo ao Morumbi. Ali no Panambi ali. Panambi. Ele é um parque que há mais de 20 anos está com a Fundação Birman e a gente pode comparar a qualidade daquele parque, a limpeza, o serviço, como, por exemplo, o Parque da Aclimação, que é um parque mais ou menos do mesmo tamanho. A gente gasta milhões lá na aclimação, muito dinheiro, e às vezes a gente não tem a garantia de que isso chega na ponta. Às vezes tem um buraco no parque, tem uma manutenção a ser feita, mas naquele momento o gestor do parque não tem o recurso à sua disposição. Já o parque que está na mão de um gestor privado, como é esse o caso, que busca contrapartidas também, ele tem um orçamento totalmente direcionado. Ele está com um recurso garantido para isso e ele tem toda a atenção dele focada naquele equipamento. Inclusive, é fiscalizado por isso. Em São Paulo, nós temos também o exemplo do Parque do Povo, que é ali em frente ao Shopping JK, que esse é mantido por empresas vizinhas. É um modelo um pouco diferente, não é uma concessão como essas que nós vamos fazer, até porque não tem contrapartida. Respeitando Lei Cidade Limpa, tem uma plaquinha lá, mas o parque é mantido por outras empresas, é um parque de ótima qualidade. Ótimos banheiros, bicicletários, vestiários, só para ter uma ideia de como é que podem ficar todos os outros parques, inclusive os da periferia de São Paulo. Aquele parque ficou muito bom, o Parque do Povo, eu assisti todo, antes tinha um circo ali, era uma área que tinha pessoas, era uma área pública, porém com espaços... com espaço ocupado por certos negócios, certa população, e agora virou um espaço de todos. Mas a grande pergunta, passando um pouco isso, a grande pergunta é o seguinte: essas concessões, seja nas modalidades que foram feitas concessão, parceria público-privado, privatização, vai render dinheiro para os cofres da prefeitura, ou isso que se espera. O que vai ser feito desse dinheiro e como vamos fiscalizar a utilização desse dinheiro, se é que ele virá? Muito bom. Eu acho que essa é a magia toda do plano lançado. O Plano Municipal de Desestatização, a primeira lei aprovada, e isso foi aprovado agora em maio na Câmara de Vereadores. Como você sabe, nós temos 55 vereadores na Câmara de São Paulo e tivemos 42 votos favoráveis. Teve uma lei que criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, que garante que todos os recursos provenientes das privatizações, das outorgas, irão para esse fundo. É um dinheiro carimbado. Esse dinheiro não irá para o caixa único da prefeitura e nem será usado com custeio. Então a magia do plano é que está garantido. Não é uma carta branca, não é algo genérico. Todos os ativos que serão concessionados ou privatizados que estão dentro da relação, eles irão para o Fundo Municipal de Desenvolvimento, os recursos, e serão somente aplicados em investimentos, jamais em despesas, jamais no caixa único da prefeitura, e só em investimentos para o que há de mais necessário para a população mais humilde de São Paulo, que é um compromisso do prefeito João Dória desde a campanha. Investimentos em educação, habitação, segurança urbana, mobilidade, saúde e assistência social. Principalmente, então, saúde, educação, habitação, assistência social. Aí serão os investimentos. Então, no lugar de ter um IMB, ou de fazer uma reforma em Interlagos, ou de investir tanto dinheiro, de repente, numa manutenção de parques que nem ficam bons, nós teremos unidades de saúde, teremos creches, terminaremos hospitais que estão inacabados, que é aquilo que a população, principalmente mais humilde, precisa. Então, para onde irá o dinheiro está garantido por uma lei que foi criada primeiro. A primeira lei aprovada é essa. Agora nós temos os outros projetos de lei tramitando na prefeitura
que são os que nos vão dar autorização ou para privatizar, ou para concessionar, ou para fazer PPP. Agora, a população, num processo de mudança dessa natureza, deve ser escutada, deve ser ouvida. O que se está fazendo nesse sentido? Olha, nesse sentido, os PLs nossos, os projetos de lei, são bastante democráticos, bastante abertos. Eu passei esse semestre, outro dia eu ouvi de alguns vereadores, inclusive, que estive muitas vezes na Câmara. Essa semana passada e até ontem, todos os dias na Câmara Municipal tem audiência pública. E a audiência pública vai continuar. Sexta-feira agora retoma e continua durante o mês de agosto. E toda a população está convidada a participar. Elas têm sido normalmente a partir das 16 horas. Toda sexta a partir das 16? O microfone está aberto. Eu faço uma abertura junto com o secretário da área. Se for parque, está lá o secretário do Verde. Se for cemitério, está o secretário Penido. Se for mobiliário urbano também, e assim por diante. Nós temos em diversas áreas. Se for concessão de terminais de ônibus ou do bilhete único, secretária Veleda. E aí nós abrimos para que a população faça sugestões, faça perguntas, sempre vai um professor universitário e todos os vereadores têm participado. Durante essa primeira fase da semana passada até agora, aproximadamente 1.000 pessoas passaram pela Câmara Municipal para participar. E continuaremos o quanto for necessário. Estamos estimando colocar as primeiras licitações no último trimestre desse ano no mercado. Já começa agora, então? Isso, esse ano. Esse ano. Nós deveremos colocar no mercado alguns projetos já esse ano, mas após ouvirmos a população, as sugestões, então essa é a hora de participar. Não tem uma questão fechada, não tem nada sendo feito numa sala para depois irmos procurar os interessados. Inclusive participam dessas licitações empresas com experiência, empresas interessadas, empresas de mídia, para que possam, os projetos têm que sair equilibrados. A palavra-chave que o prefeito João Dória colocou quando me convidou para ocupar essa posição é equilíbrio. Os projetos têm que ser bons para as três partes. Tem que ser bons para a Prefeitura de São Paulo, desonerar a Prefeitura para que ela possa investir no essencial, um Estado mais enxuto, com menos espaço para corrupção. Tem que ser bom para os interessados, porque são gestores e dinheiro não cai do céu. Normalmente, eles precisam de um retorno financeiro, até para que não abandonem essa concessão pela metade. E terceiro, muito bons para o cidadão paulistano, que vai receber serviços de melhor qualidade, sem gastar mais por isso, e que sabe que o dinheiro dos impostos está sendo empregado naquilo que ele mais precisa. Não tem... É um absurdo você ter uma cidade em que falta saúde, falta educação, faltam creches e se gasta tantos milhões para manter um salão de exposições como o Anhembi, ou para fazer uma reforma na pista de Interlagos, ou cuidar de um monopólio de serviço funerário, ou a despesa que nós temos por ano no Pacaembu, por exemplo, hoje com muito poucos jogos e muita despesa. Não faz sentido isso. A Prefeitura quer ser mais objetiva e mais focada. Uma última pergunta, eu acho que a gente já está caminhando para o encerramento, mas que é uma pergunta que vai se recolher algum montante de dinheiro, mas não sei qual a estimativa, até pergunto se o senhor já tem uma estimativa disso. Mas como a população vai poder fiscalizar a boa utilização desses recursos que vão ser captados? O plano de metas do prefeito João Dória tem 53 metas e nós temos uma das metas, uma meta bastante fácil de medir. Durante os 4 anos, nós vamos buscar, no mínimo, 5 bilhões de reais para este fundo de desenvolvimento. Então, a nossa meta é essa. Meta é 5. E nós teremos isso, no mínimo 5 bilhões de reais, além de desonerar a prefeitura de muitas despesas. Não é uma meta fácil, mas meta boa é essa. É a meta que dá frio na barriga, que não é mole e nem é impossível. Ela é possível de se fazer, até porque, a despeito de toda a crise que tem hoje no Brasil e no mundo, tem muitos interessados e muitos investidores. E a população vai poder fiscalizar isso de perto. Hoje em dia, com tecnologia, com aplicativos, com todas as plataformas de mídia que nós temos, eu, por exemplo, que estou aqui realmente depois de um ciclo na vida privada, como uma pessoa que veio à reunião de condomínio para colaborar,
Não tenho outro interesse que não seja transparência total. E hoje é possível, tudo está no site da Secretaria. No caso dos parques, por exemplo, que foi um exemplo muito utilizado, então continuamos, não só para medir a qualidade do parque, através de um aplicativo assim que está saindo do parque, você pode medir a limpeza, o atendimento, se estava legal ou não estava o show, como é que estava a comida, você dá nota e assim a gente consegue avaliar o concessionário, mas no próprio aplicativo ter o contrato de concessão, ter o painel de controle, o que a gente espera daquele concessionário, seja qual das concessões nós estivermos falando, a gente pode ter isso transparente. Hoje em dia a transparência, a população pede isso e a tecnologia permite que tudo isso seja muito bem fiscalizado. Sou muito otimista que fazendo desta maneira nós começamos no Brasil um programa municipal de desestatização inédito. Nós temos programas nacionais, como é o caso dos aeroportos, dos portos, que foram feitos em vários governos, telefonia. Temos exemplos estaduais, o exemplo mais conhecido das rodovias, mas também tem hospitais, tem prisões que são concessionadas. Mas em cidades, esse é o plano mais robusto e pioneiro. Dando certo aqui, vai dar certo em centenas de cidades do Brasil. Queira Deus que tudo corra bem, que isso seja o princípio de muitas transformações que o nosso país está passando e apontando para um futuro melhor, mais promissor, afinal de contas a população desse país merece. Eu vou me despedindo por aqui, agradecendo sua presença, doutor Wilson, pelas explicações, pelo seu tempo neste programa e obrigado a você de casa, assinante, que nos acompanhou nessa jornada. Até a próxima.